pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de ozonioterapia e saúde integrativa. Hoje vamos entender o porquê da utilização do gás de ozônio. Então, o ozônio, ele não é um medicamento, ele não tem um receptor específico no organismo. Então, a sua ação de mecanismo de atuação, ele é totalmente diferente ao de uma droga sintética em um laboratório, tá? A utilização do mecanismo fisiológico que estimula o organismo como uma resposta adaptativa do meio biológico, mas não como uma resposta diferente de uma ligação. Então, Lamberto Ré é um grande estudioso aonde ele fala que a administração em diferentes vias de baixas doses de ozônio com o objetivo de modular a maioria das funções protetoras das células, principalmente mitocondrial, aonde ele vai ativar direto na mitocôndria para quê? Para acelerar o metabolismo, devolver oxigenação para esse tecido, para esse metabolismo aí celular. E o ozônio não é um remédio, e sim um condicionador que ativa um sistema de sinalização que ajuda o nosso corpo a curar por conta própria. Então, o nosso organismo, ele tem esse poder de autocura, onde a ozonioterapia é uma terapia não farmacológica que age estimulando o organismo através de um choque terapêutico, né? E aí onde ele é capaz de restaurar a homeostase por causa do estresse oxidativo gerado, né? Aonde esse estresse oxidativo através do ozônio, ele é leve, transitório e obrigatório ocorrer aí no tecido. E o nosso organismo, ele tem esse poder, né? Ele vai dar um estímulo de sinalização, como um choque terapêutico na mitocôndria, para gerar aí esse estímulo de cura própria. E aí o ozônio é uma molécula estranha ao nosso organismo. Aí temos aqui um paper onde se diz, né, que o NADPH vai ocorrer uma fragmentação, ele vai fazer uma fagocitose e vai liberar fluidos extracelular, aonde através do H2O2, tá, ele vai gerar uma quebra, porque o ozônio ele vai se ligar a células, né, a átomos negativos, e vai ocorrer uma positivação aonde vai gerar aí o ozônio. E aonde esses autores descobriram que através do H2O2, ele faz uma quebra aonde ele se liga a outros compostos e vai demonstrar aí presença de um mediador de ozônio similar durante um processo de inflamação, durante um processo inflamatório, né? Aonde tem indicado que tem o organismo ozônio como uma biomolécula. Por isso que o ozônio, ele não é... O ozônio, não existe pessoas alérgicas ao ozônio, porque o nosso próprio corpo produz ozônio. Então, o ozônio, quando ele encontra no tecido biologicamente ativo, ele vai reagir
com inúmeras biomoléculas, de forma de um sistema antioxidante que ele vai combater, né, ali, devido a sucessivas multiplicações de reações bioquímicas que vai acontecer em diferentes células, por todo o organismo responsável pelo efeito terapêutico do ozônio. Então, quando o nosso organismo, que já produz o ozônio em pequenas, né, quantidade, a gente vai bioestimular esse organismo a produzir mais uma resposta antioxidante. E com isso, o organismo, né, ele tem um anticorpo que tem um papel muito importante na utilização do ozônio e dando um início a uma fagocitose. Aqui, através desse paper, desse paper aqui de 2003, novembro de 2003, aonde foi encontrado essa molécula de ozônio no nosso organismo. Então, é uma terapêutica, é um procedimento pouco invasivo, dependendo da via que se utiliza, dependendo de qual via você está achando melhor para esse tipo de terapêutica, mas ele é pouco invasivo aí. Ele não é um farmacológico, ele não tem efeito colateral em vista de medicamentos de farmácia, né? Ele é de baixo custo, aplicando em todas as áreas da saúde para o tratamento de inúmeros processos patológicos cujas alteração no desequilíbrio oxidativo antioxidante endógeno desempenha um papel crucial aí. Então, o ozônio, ele vai aumentar a oxigenação e, consequentemente, o metabolismo, aonde ele vai contribuir para eliminar, né, ele vai fazer uma eliminação de produtos tóxicos. Todo momento o nosso organismo está exposto à toxina, aonde ele vai fazer o organismo produzir um efeito de catabolismo celular, para fazer uma regulação do metabolismo nessa defesa imunológica. E o nosso organismo, ele tem sim, ele é abundante em água, né? Onde 60% do organismo de uma mulher é composto por água e o do homem, 65% do corpo do homem, ele tem abundância em água. Então, o ozônio, ele é 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio. Então, se nós temos abundância no corpo em água, o ozônio vai carrear mais. Então, por isso, a importância da hidratação nesse paciente, porque se o paciente ele está desidratado, está faltando água. Quando se falta água, já se falta oxigênio e aí o ozônio não vai conseguir chegar aonde é para chegar. E aonde nós temos a maior abundância de água no nosso corpo é 65% nos olhos, por isso que na catarata, na doença macular, é muito utilizado o ozônio. A outra a outra maior abundância que a gente tem em água no nosso corpo é no sangue. E por isso que uma das vias mais utilizadas da aplicação do ozônio é a autohemo maior por causa do plasma, das hemácias aí. E aí nós temos o pulmão, que ele é feito de 85% de água, e os rins e o cérebro, que tem uma abundância de água de 83% do corpo em água está no pulmão e no cérebro. Então, nós precisamos, um paciente que está com Parkinson, que tem uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa, a gente precisa colocar essa ingesta de água para saber o quanto
que o organismo, nessa parte dos órgãos, estão com abundância em água, porque aí não vai, o ozônio, ao ser utilizado em via sistêmica, ele não vai conseguir chegar aonde é para chegar. E aí a gente tem a parte cardiovascular e a parte do músculo, que tem essa abundância em água, que são 75%. Então, se você faz uma aplicação no seu paciente para um trigger point, né, uma dor articular, uma dor muscular, se ele tiver desidratado, muitas das vezes o ozônio não vai ser eficiente nesse corpo. Então, o corpo do seu paciente precisa estar hidratado. Então, para a mulher é 35 vezes 3 e para o homem o peso vezes 35, né, para a mulher, e o homem 37 vezes 5. É o ideal de água para se tomar. Então, diferentes ensaios clínicos evidenciam a eficácia dessa terapia no tratamento de doenças degenerativas, como esclerose múltipla. Então, nós temos aí o Smith, que é um grande estudioso para doenças degenerativas, e aí ele tem vários artigos, o último dele foi em 2017, onde ele conseguiu a eficácia do ozônio na doença, na esclerose múltipla, mas tem para Parkinson, para Alzheimer, tá? Doenças cardiovasculares e doenças vascular periféricas, patologias neurológicas, ortopédicas, gastrointestinais e geniturinárias. Então, o Bott, que foi um grande estudioso que escreveu vários livros de ozônio, aonde ele fala que a terapêutica, né, aí do ozônio no fator decorrente da ação do ozônio é a diminuição da viscosidade no sangue, aonde as plaquetas, elas produzem um resultado semelhante, ou seja, a ozonioterapia, ela também exerce um efeito antiaderente e profiláxico contra os trombos. Então, no COVID, a gente utilizou muito o ozônio aí para pacientes que estavam com risco aí de trombose. Então, ela deixa esse sangue, um sangue mais fluido, ela não deixa esse sangue caramelizado para ter, né, plaquetas de ateroma para promover aí o trombo. Na fibromialgia, nós temos também muita indicação do ozônio. Temos artigos, o último artigo de fibromialgia saiu em 2019, na cicatrização de feridas, aonde ela faz essa regeneração tecidual, aonde ela tem ela promove, né, o ozônio, ele vai fazer esse crescimento, acelerar o crescimento tecidual de granulação. E além dele acelerar, né, o metabolismo celular para fazer promover o estímulo de regeneração tecidual. Então, para cicatrização, o último artigo científico foi em 2018. Doenças infecciosas, o Smith, em 2017, ele achou aí o efeito, né, germicida e virustático do ozônio, onde ele é muito indicado para tratar infecção, né, com intensa atividade aí germicida, aonde tem uma diminuição grande aí
né, principalmente no pé diabético, aí para não gerar uma amputação. Nas doenças pulmonares, em 2005 foi o último artigo que surgiu. Na osteomielite, o último artigo em 2018, aonde o efeito da ozonioterapia nesse paciente que muitas das vezes ia chegar a fazer uma amputação, né, com muito excesso de antibiótico, entrou com o ozônio e não precisou. Sempre em baixas doses, gente. O que é baixas doses? É de 5 a 20, tá? Tanto sistêmico quanto aplicação local. Na parte da odontologia, tem vários estudos. Aqui no Brasil, a gente tem um grande estudioso, que é o Carlos Nogales, onde ele defende a odontologia, a Vinco aí, onde ele tem vários artigos científicos nessa área da odontologia. E também temos resultados da ozonioterapia como uma terapia adjuvante para o tratamento do câncer. Gente, a ozonioterapia cura o câncer? Não, ela vai auxiliar no tratamento, aonde ela vai regenerar o organismo como um todo, onde ela vai devolver oxigenação para a mitocôndria. A partir do momento que a gente tem essa inflamação, né, no organismo, ele vai fazer esse efeito anti-inflamatório, onde vai reduzir o processo de citocinas pró-inflamatórias, né, a hemoglobulina e mediadores inflamatórios. Mas falar que o ozônio cura, não, se você não fizer uma desparasitação, se você não suplementar, se você não entrar com antioxidantes neste paciente, você não consegue a cura, tá? É uma complementação. E aí a gente tem aqui um paper com como que acontece o estresse oxidativo. Ele vai ocasionar um dano no DNA, vai mudar esse gene, vai ser acionado no telômero, a mitocôndria vai ficar fadigada, vai ter problema gastrointestinal, processo na hemácia, uma inflamação, né, de citocinas aí, aonde vai ter uma inflamação intra e extracelular, aonde esse metabolismo vai ficar diminuído e aí tem sim uma inflamação crônica. Então o ozônio, ele vai dar uma resposta inflamatória regulada, positiva em todas essas partes, aonde essa inflamação de baixo grau em todo o corpo que se desenvolve com a idade avançada. Então, ele vai estimular porque ele vai direto na mitocôndria. E aí, ele vai regenerar essa célula. Então, as doenças específicas do envelhecimento é a perda da homeostase durante o envelhecimento, esse estresse oxidativo pela formação patológica de espécie reativa de oxigênio, uma inflamação crônica, a disfunção mitocondrial, porque através dessa disfunção mitocondrial vai gerar uma disfunção, né, um desequilíbrio no metabolismo como um todo. E aí a gente tem, né, apesar do seu fator causal e sintomas clínicos distintos, essas doenças, assim como o envelhecimento, apresentam características patogênicas comuns. Isso vai implicar em uma potencialidade na identificação do alvo terapêutico em um conjunto de fenótipos, de doenças e condições que apresentam a mesma base fisiológica. E o ozônio, ele vai agir em tudo, é a mesma base, mas ele age em tudo,
tá? E assim, ao contrário, né, de uma abordagem até linear, que considera uma doença um medicamento, até hoje, para cada doença a gente tem um medicamento. No entanto, olha a quantidade de farmácia que a gente tem numa cidade e a quantidade de hospital, são poucos. Então, o remédio, ele só remedia e provoca outras alterações, né? Então, há a necessidade de um novo conceito de uma terapia condensada que trata várias doenças em vez de um medicamento. Dessa forma, as doenças são diagnosticadas não apenas pelos sintomas clínicos, mas principalmente pela característica moleculares subjacentes. E é assim que no modo convencional é se tratado. E não pensa na ação, né, no envelhecimento, como ela se desenvolve. E aqui eu tenho um paper sobre a ação antioxidante, como que é visto esse corpo através de uma medicina tradicional e com a ozonioterapia. Então, na medicina ortodoxa, a medicina tradicional, produz vários medicamentos eficazes, né, como a estatina, antihipertensivo, antiagregantes, antidiabéticos, né? Lembrando que até o remédio para a diabetes, o metformina, dentro da bula, ele já diz que é contraindicado para o paciente que tem diabetes, mas é vendido. E, embora ajude a corrigir a disfunção metabólica, eles são, pelo menos, em partes incapazes de normalizar o estresse oxidativo crônico. Quando a ozonioterapia, né? Quanto à ozonioterapia, os mecanismos bioquímicos e moleculares por trás dessa abordagem foram bem descritos. Espera só um pouquinho que eu acabei de me perder. Sua eficácia e ausência de toxicidade são demonstradas mesmo que a medicina ortodoxa e as autoridades médicas de vários países não investem nessa abordagem geral útil, tá? Então, o ozônio, ele tem uma eficácia. E aqui, a gente tem, no Brasil, né, a gente está sofrendo uma resistência aí com alguns profissionais que não reconhecem a ozonioterapia. Então, o ozônio, ele possui, né, a sua atividade biológica aí localizada previamente e tratadas de infecção com intensa atividade germicida, bactericida e virustático, aonde ele vai realizar a ativação, né, do metabolismo e, consequentemente, na hora que ele acelera o metabolismo celular de oxigênio, ele vai promover o estímulo de crescimento de tecido de granulação. Então, muito eficaz aí para o pé diabético, aonde ele, através do estresse oxidativo regular e transitório, ele vai melhorar o metabolismo como um todo, né? Devolvendo oxigenação, aonde ele vai auxiliar a homeostase transitória, onde estimula a vascularização celular, no reparo tecidual aí. Então, o ozônio, ele tem uma outra abordagem, que é esse efeito bactericida, fungicida, virustático, onde ele vai acelerar o metabolismo e a oxigenação, onde estimula uma circulação, onde ele vai ativar o sistema imunológico como um todo, tá? Vejo vocês no próximo bloco.